Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no Clube da Estrutura. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Concreto Armado 1. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a aderência e a ancoragem de barras. É um assunto que tem muita divergência, né, no meio da literatura técnica, tanto na parte da interpretação da norma, quanto também na interpretação dos fenômenos, né, que ocorrem aí dentro de uma estrutura de concreto, no que diz respeito à aderência. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha visão, né, como eu enxergo esse sistema de ancoragem que deve ser feito na estrutura, seguindo aí as recomendações da NBR 6118, e como é que eu faço nos meus projetos. Tá ok? Muito bem. Primeiramente, né, vamos recordar aqui lá do curso de flexão normal simples, né? Nós temos algumas premissas para que aquele cálculo de flexão funcione, né? Ele seja uma verdade. Uma das premissas é essa aí, né? Que a deformação das barras passivas aderentes em tração ou compressão deve ser a mesma do concreto em seu entorno. Então, é uma premissa de cálculo que tem que ser atendida, né? A deformação do aço do concreto em seu entorno, né, tem que ser mais ou menos a mesma. De fato, né, se você for olhar ali no nível microscópico, isso não vai ser uma verdade. Mas para fins de cálculo, considerando todas as ponderações que existem no dimensionamento estrutural, a gente considera que a deformação vai ser a mesma. Só que para que ela seja a mesma, né, alguns requisitos têm que ser seguidos, né, têm que ser atendidos. E o principal requisito é a aderência da barra com o concreto. A aderência da barra que está sendo tracionada ou comprimida com o concreto. Vamos dar uma olhadinha aqui no modelinho. Imagina que eu tenho uma barra aqui nervurada, né, uma barra padrão aí de vergalhão de obra, submetida a um esforço de tração. Esse esforço de tração pode ser uma carga de arrancamento, um chumbador, pode ser um tirante, né, funcionando, pode ser também o próprio esforço de flexão, né? Estou fletindo uma barra, a barra é tracionada dentro da estrutura, e essa tração aí gera essa força Fs. Tá ok? Ora, para que haja equilíbrio no sistema, para que a minha barra não patine, né, não deslize dentro do concreto, eu tenho que ter uma força interna aqui resistente. Ó. O atrito entre essa barra e o concreto tem que ser o suficiente para suportar essa força de arrancamento que tem aqui. Muito bem. Se a gente for observar isso aí através de um diagrama de tensões, observe ó, que eu tenho aqui as tensões de compressão, representadas pela essa linha vermelha, ó, nesse sentido aqui. Estou puxando aqui, né? Então vai comprimir essa região aqui da ligação. Ó. E vou ter no sentido transversal tensões de tração, que seriam as linhas azuis aqui. Ó. Muito comum aí no modelinho de fendilhamento, né? Se eu estou comprimindo o concreto, vão aparecer no sentido transversal a força que foi aplicada, tensões desse talhamento. E essas tensões, né, produzem tração na estrutura. Então, esse é mais ou menos o modelo que vai ocorrer, né, de campo de tensões dentro da minha região ali de ancoragem. Observe que a ponta aqui da minha barra ó, está totalmente descarregada. A partir desse ponto aqui, ó, a tensão na barra é igual a zero. E ela vai aumentando gradativamente até atingir aqui o Fy dele. Seria a tensão máxima que eu vou aplicar numa barra submetida a tração. Tração ou compressão, né? A gente pegar isso aqui na forma de um gráfico, ó, é como se eu tivesse aqui a tensão na barra igual a zero. Ela vai aumentando até atingir o Fy. Se eu considerar esse ponto aqui, ó, como início da minha ancoragem, eu vou ter que obrigatoriamente ancorar a barra até aqui, ó, até o ponto em que a minha tensão é igual a zero. E esse comprimento é chamado de LB necessário. É o comprimento necessário de ancoragem da barra para que haja ali, né, uma capacidade resistente suficiente para que essa barra não deslize dentro do concreto aqui. Ó. Em função de uma força aqui de arrancamento, de uma força de tração.
Então eu posso dizer que a minha ancoragem, né, ela depende do comprimento da barra, ou seja, do LB. Ela depende da resistência à tração do concreto, porque as tensões de fendilhamento, né, as tensões de tração são muito importantes aí no sistema, né? Quanto mais fissurado tiver essa região, menor a capacidade resistente da barra estar sendo ancorada. Então tem que evitar a fissuração nessa região. Então a resistência à tração do concreto é muito importante nesse cálculo. O espaçamento entre uma barra e a outra também é muito importante, porque eu vou ter aqui a formação de um cone de tensões. Ó. Em cada barra, né, eu vou ter a formação de um cone, e vai haver a interferência de um cone de uma barra com o cone da outra, produzindo aí a somatória de tensões de um ponto, né, o que pode dificultar a ancoragem. Então, o espaçamento entre as barras é importante. A conformidade superficial da barra é importante. Ou seja, se a minha barra é uma barra lisa, ou se a minha barra é uma barra corrugada, né, que tem as nervuras, barras de alta aderência. Importantíssimo também. As nossas barras de concreto armado, né, obrigatoriamente tem que ser barras nervuradas. São essas barras aqui. Ó. Mas eu posso fazer estruturas, por exemplo, de chumbadores, estrutura metálica, é muito comum ser feito com barra lisa. Ela não tem essa estrutura corrugada, ela não tem essas nervuras. Aí o cálculo muda um pouquinho, né? Eu preciso fazer o gancho, tem uma série de situações que a gente não vai ver aqui barra lisa, mas é possível fazer a ancoragem de uma barra lisa. No nosso caso aqui do concreto armado, nós vamos trabalhar somente com barras de alta aderência, que é essa barra aí com as nervuras. O confinamento transversal e longitudinal. Isso é muito importante quando eu tenho ancoragens complicadas, né, para fazer uma ancoragem de um dente Gerber, por exemplo, ancoragem de um consolo curto, em que eu tenho uma região muito pequena para ancorar a minha barra e tensões muito elevadas. Então eu preciso garantir o confinamento transversal. Emenda de barras, né, fazer emenda de barras com submetida à tração em regiões estacionadas. Eu tenho que fazer um confinamento, porque quando eu aumento o confinamento, pegando aqui um exemplo, ó, se eu aumentar o confinamento, que pode ser feito com estribos, né, com barras transversais, longitudinais, como se fosse uma gaiola, eu diminuo a fissuração transversal. E diminuindo essa fissuração transversal, eu aumento a capacidade resistente da região. Então, aumentando o confinamento, eu vou ganhar capacidade de ancoragem da barra. Por isso, por exemplo, que você vê esses consolos curtos de estruturas pré-moldadas, tem muito estribo, né? Assim, por que tem um monte de estribo naquele consolo curto ali? Na verdade, aquele laço que é colocado ali, ele foi colocado exatamente para aumentar o confinamento. Algumas vigas também submetidas a esforço de tração muito grande, né? Vigas muito grandes, muito carregadas, você pode ancorar na região de positivo e colocar os laços também. Coloca o laço para quê? Para aumentar o confinamento ali. Diminuir a fissuração naquela região, ganhar a resistência de ancoragem daquela barra. Ok? Bom, a gente viu aí então um pouquinho da teoria, né, do porquê que a gente tem que ancorar a nossa barra, né, e quais são os fenômenos que são mais importantes aí na questão da ancoragem. Bom, mas como é que calcula? Porque o que importa para nós aqui é calcular. Eu preciso calcular uma ancoragem para colocar no meu projeto. Vamos ver aqui, ó. Imagina que eu tenho uma barra submetida a uma força de tração. Ó. Nós sabemos que força de tração é tensão vezes uma área. Tensão é força dividido por área, então força é tensão vezes área. Então, posso dizer que a força que eu posso aplicar na barra aqui, ó, é a tensão da barra multiplicado pela área da barra. E a força interna resistente é a mesma coisa. Vai ser uma tensão, só que no caso aqui é a tensão de cola do concreto, é a capacidade que o concreto tem de se aderir à barra, multiplicado pela área de contato, que é a área da superfície aqui da minha barra, né?
que é o contato que eu tenho do concreto com a barra. Toda a superfície aqui da minha barra. Nós sabemos que no estado limite último, se eu igualar uma força a outra, eu atendo aí a condição de segurança. Então, eu posso dizer que a minha força resistente de cálculo interna, no estado limite último, tem que ser igual à força solicitante externa, né? A força que está tracionando aqui a minha barra. Sempre de cálculo. Ó. Tem que ser igual ou maior, né? Vamos colocar igual aqui, para a gente poder achar o valor do LB, que é o que importa para nós. Bom, qual é o valor da tensão no aço? Não há dúvida, né? Tensão máxima que eu vou aplicar numa barra é FYD, tensão de escoamento. E a área da barra, πd2/4. Meu D aqui é o φ, né? Se o diâmetro da barra aqui é o φ, vai ser π ao quadrado sobre 4. Isso aqui é o diâmetro da minha barra, que é a área da minha barra. Então, FYD vezes a área da barra é igual à força de tração. Força interna resistente vai ser o FBD, que vai ser a tensão resistente do concreto de cola, FB de bonde, né, de cola, de cálculo, multiplicado por quem? Pela superfície em contato com o concreto. Olha lá, ó. π vezes o D, né, que é o φ aqui, ó, vezes o diâmetro. Então, vai ser a circunferência vezes o LB, vezes a distância daqui até aqui, que é o comprimento de ancoragem que eu preciso. Isso aqui é uma área, uma superfície. Ó. Superfície da barra em contato com o concreto, tá vendo? E aqui é a cola, né? Igualo uma expressão a outra, então eu tenho que FBD vezes φ πLB é igual a FYD πφ2/4. Corto quem tem que cortar, coloco o LB em evidência e ficou assim. Ó. Encontrei o valor do LB, que é conhecido como comprimento básico de ancoragem. φ/4, ou seja, o diâmetro da barra dividido por 4, FYD, FBD. Por questões normativas, o valor do LB não pode ser menor que 25 vezes o diâmetro da barra. Então, eu faço essa continha aqui e comparo com 25 vezes o diâmetro da barra. Se for maior, ok. Se for menor, eu tenho que trabalhar com o valor mínimo de 25 vezes o diâmetro da barra. Observe que nós conhecemos aqui quase todo mundo, né? O diâmetro da barra é conhecido. Se eu dimensionei a estrutura, eu sei qual barra que eu vou usar. O FYD, que depende da resistência do aço, né? O ACA50, por exemplo, é 435 MPa. É o FYD. Quanto que vale, então, o FBD? Que é ele que importa para mim. O FBD vai depender de quem? Do concreto, né? O concreto que eu estou usando. Basicamente, do concreto que eu estou usando. E a fórmula é essa aqui, ó. O FBD é igual a 1 eta1, eta2 e eta3, são três coeficientes, que a gente vai ver daqui a pouquinho, multiplicado por FCTK inferior, que é a resistência à tração mínima do concreto, como é de cálculo, dividido por 1,4. Olha, quem que é o eta1, eta2 e eta3? O eta1 ele vale 1, quando eu estou trabalhando com barras lisas, calculando, por exemplo, um chumbador que a barra é lisa, vou trabalhar com o eta1 igual a 1. Ele vale 1,4 para barras entalhadas CA60. Ele vale 2,25 para barras nervuradas CA50. Observe que, para o nosso caso, né, custo de concreto armado, nós vamos trabalhar com um valor sempre constante de 2,25. Eu vou estar sempre ancorando barra CA50 com barras nervuradas. Eu não posso usar barra lisa em estruturas de concreto. Então, o nosso eta1 aqui vai ser praticamente uma constante de 2,25. O eta2, ele depende se eu estou ancorando a minha barra em região de boa aderência ou de má aderência. A gente vai ver daqui a pouquinho que região que é essa. E o eta3 depende do diâmetro da barra. Se eu for trabalhar com barras com diâmetros menores que 32 milímetros, o eta3 é igual a 1.
Diâmetros maiores de 32 milímetros, tem que fazer essa continha aqui, né? Não é muito comum trabalhar com barras com diâmetros muito altos assim, né? Só obra muito específica, de estrutura muito pesada, que a gente trabalha com diâmetros aí de 32 milímetros, ok? Nossas obras normais aqui do nosso curso, a gente está trabalhando sempre com barras aí até 1 polegada no máximo. Mas é claro, né, vai construir uma ponte, uma represa, uma coisa bem que depende aí de uma barra de maior bitola, é só mudar aí o valor do coeficiente, tá ok? Muito bem, o FCTK inferior, resistência à tração característica inferior do concreto, em MPa, 0,21 FCK elevado a 2/3. Aí é só recordar lá do comecinho do curso de concreto, né? Capítulo 1 da minha apostila lá, em que eu falo um pouquinho sobre o FCTK inferior. Lembrando que nessa continha aqui, ó, o FCK tem que estar sempre em MPa, tá ok? Bom, com relação a má aderência e boa aderência, região de má e boa aderência, a NBR 6118 ela trabalha com um elemento padrão de 60 centímetros. Então, se a minha estrutura tem uma altura da seção menor que 60 centímetros, eu vou pegar aqui os primeiros 30 centímetros, ó, de baixo para cima, e essa região aqui vai ser região de boa aderência. Se meu elemento tiver uma seção maior que 60 ou igual, eu pego 30 centímetros de cima para baixo, e a minha região de boa aderência é essa região aqui, ó. Então, se eu traçar aqui uma linha, ó, observe, ó, que aqui embaixo a região é de boa aderência e aqui em cima a região é de má aderência. Ou seja, as barras que estão nessa região aqui, ó, o eta 2 vai ser igual a 1. E as barras que estão nessa região de cima aqui, o eta 2 vai ser igual a 0,7. A norma também fala um pouquinho, né, se a barra tiver uma inclinação com maior 45 graus, por exemplo, os estribos, né, eu considero sempre em região de boa aderência. Mas as barras longitudinais nossas, que trabalham sempre na horizontal, né, a gente vai considerar esse critério aí, tá ok? Aqui, na verdade, se você for analisar, barras positivas, né, normalmente estão em região de boa aderência e barras negativas estão em regiões de má aderência, tá ok? Observe que é muito fácil de entender isso aí, né? Por que isso acontece? Por que a região de baixo tem uma aderência melhor do que a região de cima? Isso tem a ver um pouco com o processo construtivo, né? Quando eu vou construir, por exemplo, uma estrutura, faço ali a caixa, ponho na armadura, concreto e vou vibrar. Normalmente o que acontece na vibração é a água subir, né? A gente chama de exudação, né? Sobe a água, então a parte de baixo fica com uma relação água-cimento menor e a parte de cima com relação água-cimento maior. E quanto maior é a relação água-cimento, menor é a resistência do concreto, né? Então a tendência da parte de cima das estruturas ter uma resistência menor do que a parte de baixo. Tem também a questão da influência do meio ambiente, né? A parte de cima, nessa parte aqui, ó, se fosse uma viga, por exemplo, a parte de cima aqui fica descoberta, normalmente, ó, tanto aqui quanto aqui. Ó. Uma laje, por exemplo, né? A parte de cima aqui é descoberta e a parte de baixo é protegida pela caixa, né? Pela forma. Então, a saída de água aqui vai ser muito mais rápida, né? A evaporação aqui, ó, muito rápida. A fissuração aqui em cima é muito maior, fissuração por retração hidráulica, né? Então, normalmente a parte de cima ela é menos resistente do que a parte de baixo. O pessoal aí, através de ensaios de arrancamento em laboratório, acabaram chegando a esses parâmetros, né? 70% em região de má aderência, e eu posso considerar a região de boa aderência igual a 100%. Tá ok? Muito bem. Dito isso, né, dado aí esse exemplo, né, de teórico, né, do cálculo de ancoragem, vamos ver aqui uma parte prática. Vou pegar aqui um exemplo de cálculo. Uma viga 60 por 25, ó, submetida a um momento negativo, né? Então a armadura negativa é bem maior do que a positiva aqui, ó. Eu quero saber o seguinte, né? Aqui, ó, calcular o comprimento básico de ancoragem para as barras da seção abaixo. Considere que a seção foi concretada com FCK de 30 MPa e as barras são de alta aderência de ACA 50. Então tem aqui barras de 16 milímetros, tem 5 barras de 16, 2 barras de 20 e aqui embaixo 2 barras de meia, né? Aqui, ó. Vamos fazer a continha, ó. Pelo que nós vimos aí, ó, a região aqui da parte de cima é má aderência.
E a região na parte de baixo aqui é boa aderência. Usando aqui o cálculo do FBD, ó, todos os valores nós temos, né? FBD para a região de má aderência vai ser 2,25, pegando aqui a tabelinha lá, ó, 2,25, barras nervuradas CA50, 0,7, região de má aderência, 1, porque a barra tem menos de, todas elas, né, tem menos de 32 milímetros, e aqui o FCTK inferior, 0,21, FCK é 30 elevado a 2/3, dividido por 1,4, porque é de cálculo. E na região de boa aderência, mesma coisa lá. O que muda é quem? Aqui é 0,7, aqui é 1. Né? Só isso que mudou de um para o outro, porque a região, o eta 2 é que muda aqui agora. Faça a continha, encontrei 2,28 MPa na região de má aderência e 3,26 MPa na região de boa aderência. Esse é o valor do FBD. Para calcular o tamanho do LB, depende de cada barra. Então, eu vou ter 3 tamanhos diferentes. A fórmula é essa aqui, ó. Então, vamos lá, ó. LB, barra 16 milímetros, ó. Então, vai ser 1,6 centímetros, dividido por 4, que é da fórmula. FYD, 435 MPa, FBD. Faça a conta, 76 centímetros. Cortou MPa com MPa, né? Sobrou somente centímetro aqui, ó. Para a barra de 20 milímetros, agora é 2 centímetros, é o tamanho da barra. Né, o diâmetro dela. Aqui repete, porque também é região de má aderência. Faça a conta, 95 centímetros. E a barra de meia, 1,25, é o diâmetro da barra. Aqui já mudou, porque aqui é região agora de boa aderência, então eu vou usar o FBD da boa aderência. Fazendo a conta, 42 centímetros. Então, observe que o comprimento básico de ancoragem para a barra de 16 milímetros, 76 centímetros, para a barra de 20, quase 1 metro, né, 95 centímetros, e para a barra de meia, 42 centímetros. Continha simples e fácil que você pode fazer, inclusive, na obra. Às vezes é muito comum, né, aluno me pergunta muito, professor, na obra lá o cara fala, deixa um arranque aí de 50 centímetros, 60 centímetros, aí eu falo para ele, olha, o arranque vai depender do concreto que você está usando, e vai depender do diâmetro da barra que está usando. Então, você não pode simplesmente dizer que o arranque é 50 ou 60 centímetros. O que é o arranque? Nada mais é do que a ancoragem. Né? O tamanho da ancoragem que eu preciso. Então, a continha a gente tem que fazer na obra. Né? Vou fazer um arranque ali, não precisa nem calcular o LB necessário, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quer trabalhar direto ali na obra com um valor simples de resolver um problema? Calcula o LB. Você não vai errar nunca. Pega o LB e coloca lá o valor do arranque que você precisa. Tá ok? Muito bem, mas por falar em LB necessário, vamos explicar o que ele é, né? Por que é diferente do LB? Nós vimos aí que vários fatores interferem na ancoragem, inclusive a tensão na barra. A tensão na barra. Então, baseado nisso, né, a norma traz para a gente o chamado LB necessário. É o comprimento necessário de ancoragem em função das condições que eu tenho. E ele é função de quem? Ele é função do LB, do comprimento básico, que já foi calculado, de um alfa. Quem que é esse alfa? Ele varia em função se vai haver gancho na ancoragem ou não, se vai haver barras transversais soldadas ou não. Que eu disse para vocês no comecinho da aula, que eu posso trabalhar com as barras nervuradas com ancoragem reta. Ela pode ser reta, ela pode ter gancho e ela pode ter barras transversais soldadas. São as formas mais comuns que eu tenho de fazer a ancoragem. E as 3 situações, né, elas me dão aí valores de alfa diferentes. E ele varia também, o LB necessário, em função de quem? Do AS calculado e do AS efetivamente colocado, que são diferentes. Eu calculo um valor na teoria de flexão, né, de uma área de aço, e na hora de montar a viga, eu ponho um outro valor. Até mesmo porque as barras são padronizadas e nem sempre eu consigo colocar o mesmo valor calculado. Ali calculo, por exemplo, 4,5 centímetros quadrados de aço. Aí eu vou lá e coloco 4 barras de meia. 4 barras de meia tem mais de 4,5 centímetros quadrados de aço. Então, o meu AS efetivo foi diferente do AS calculado.
Então, em função desses dois valores, né, eu faço aqui essa proporção e acho o quanto meu AS calculado é maior ou menor do que o efetivo. Isso vai interferir no tamanho do LB necessário. Por que vai interferir, Ronis? Porque vai interferir na tensão na barra. Quanto mais próximo do AS efetivo eu estou do calculado, mais próximo a barra vai estar no estado limite último do FYD. Então, por exemplo, calculei 5 barras. Exatamente 5 barras. E coloquei exatamente 5 barras. Quando a minha estrutura atingir o estado limite último, a barra vai atingir o FYD. Mas se eu calculei 5 barras e coloquei 6, eu vou atingir o momento que foi considerado para estado limite último com a tensão na minha barra menor do que FYD. Porque eu coloquei mais barras do que eu preciso. E o inverso também é verdadeiro, né? Se eu colocar menos barras do que eu preciso, eu vou atingir o escoamento da barra antes da minha estrutura atingir o estado limite último. Por isso que na prática sempre é bom colocar um pouquinho a mais, né? Calculou, coloca um pouquinho a mais. Aí eu alivio não só a barra, né, no trabalho aí da flexão, como também a minha ancoragem, né? Eu melhoro a ancoragem. E uma das formas de você melhorar, diminuir o tamanho de ancoragem, quando você não tem espaço, é colocando mais barras. Porque colocando mais barras, a tensão na barra vai cair e meu comprimento vai diminuir com base nessa fórmula aí. É uma ideia que muita gente utiliza para reduzir o tamanho de ancoragem. Tá ok? Então o LB necessário é isso aí, lembrando que ele tem que ser maior ou igual ao LB mínimo. Quem que é o LB mínimo? 30% do LB, 10 vezes o diâmetro da barra ou 10 centímetros. Então, esse é o valor limite inferior, né? Qual seria o limite inferior de tamanho de ancoragem que eu posso colocar? 30% do LB, 10 vezes o diâmetro da barra ou 10 centímetros. Ok? Bom, como eu já disse, o alfa varia em função de como é que está sendo feita a minha ancoragem, né? Se ela for feita com ancoragem reta, sem gancho, o alfa vale 1. Sempre vale 1. Então eu considero aqui, por exemplo, o ponto de início da ancoragem. E o comprimento do LB necessário é todo esse comprimento aqui. Ó. Muito bem. Se eu for colocar um gancho na barra, o alfa passa para 0,7. O que a norma quer dizer com isso? Que ela entende que 30% da carga de arrancamento, 30% da força, pode ser absorvida pelo gancho. Com isso, eu consigo diminuir o tamanho do meu LB necessário. Que passa até a distância aqui, ó, do início da ancoragem até a face aqui do arco, né, do gancho. Eu posso ter ganchos semicirculares, que é o caso desse aqui. Ó. Para esse tipo de gancho, eu tenho que ter uma borda reta aqui de 2 vezes o diâmetro no mínimo. O diâmetro interno do gancho tem que respeitar a tabelinha aqui. Ó. Barras com bitolas menores que 20, a CA25 é 4 vezes o diâmetro, CA50 é 5 vezes o diâmetro e CA60 é 6 vezes o diâmetro. Então, o diâmetro mínimo interno tem que respeitar essa regrinha aqui. Ó. E barras maiores é igual a 20, né? O CA25 é 5 vezes o diâmetro e o CA50 é 8 vezes o diâmetro. Então, eu aumentei a bitola da barra, eu tenho que aumentar também o tamanho do diâmetro interno aqui. Ó. Tabelinha que você encontra no NBR 6118. Eu posso ter ganchos a 90 graus, igual esse caso aqui. Para este caso, a parte reta tem que ter 8 vezes o diâmetro no mínimo. Aqui, ó. Posso ter o gancho a 45 graus. Com isso, a minha parte reta passa para 4 vezes o diâmetro. Aqui também é 0,7, né, o valor do alfa, para esse caso aqui. Sempre que eu tenho gancho é 0,7. Lembrando que se por algum motivo eu tiver que reduzir ainda mais o meu tamanho da ancoragem, né, vamos supor que eu não tenho espaço para fazer ali a ancoragem, eu posso trabalhar com a chamada barra transversal soldada, tá vendo? É essa barra aqui que eu vou soldar no sentido transversal, as barras estão sendo ancoradas.
E para este caso aqui, né, em que eu tenho a barra e o gancho, eu posso trabalhar com alfa igual a 0,5. Observe que eu estou reduzindo aí 50% do valor do LB necessário. A barra transversal não pode ter diâmetro menor que 0,6 vezes o diâmetro da barra. Em regra geral, a gente trabalha com o mesmo diâmetro da barra, né? E a distância, né, aqui para o ponto de início da ancoragem, onde eu começo a colocar a barra transversal, tem que ser maior que 5 vezes o diâmetro da barra também. Para qualquer tipo, né? Tanto para o laço quanto para o gancho aqui, ó, tem que ser 5 vezes o diâmetro, tá vendo? Lembrando que se eu tiver somente a barra e a minha ancoragem for reta, meu alfa volta para 0,7, tá vendo? Então eu vou usar o alfa de 0,5 quando eu tenho gancho e barra. Se eu tiver somente a barra e a ancoragem for reta, ele volta para 0,7. E a NBR 6118 especifica também que a resistência da solda aqui, né, que deve ser colocada na barra transversal, é no mínimo 30% da força máxima que vai ser aplicada nas barras. Ó. No mínimo 30%. Se maior ou igual a 30% do AS vezes o FYD. Ok? Muito bem. Essa foi a primeira aula que nós falamos aí sobre aderência e ancoragem. Na próxima aula, a gente vai ver um exemplo mais prático, né? Vai entender aí como é que faz a ancoragem tanto das barras positivas quanto das barras negativas em uma viga, tá ok? Eu te aguardo então na próxima aula. Um grande abraço e até lá.